A paz, amados, Deus vos abençoe poderosamente. Aqui estou eu de volta para a gente fazer uma partilha magnífica. Falaremos sobre gestão de tempo. Use o tempo a seu favor ou deixe que o tempo seja contra você. Acredito que essa partilha fará você pensar muito na sua personalidade. Também fará você pensar nos seus temperamentos, no seu temperamento, né? Seu temperamento principal, o seu aporte. E você entenderá um pouco mais dos traços da sua personalidade e poderá usar isso a seu favor. Portanto, boa tarde, que Deus abençoe você, que Ele derrame bênçãos copiosas sobre a sua vida, sobre a sua história. Pois é, gente, as lives também fazem muita falta para mim. Porém, na missão de carnaval eu não conseguia fazer live, né? Essa é a vida de quem sai para pregar. Lígia, seja bem-vinda, estava no Crescer, espero que você tenha gostado das ministrações lá em Campina Grande. Que alegria estar com você, que alegria estar com todos vocês, e isso faz uma diferença muito grande para mim. Então, assim, quando eu estou em missão, realmente dá uma agarrada, como o mineiro fala assim, dá uma agarradinha, mas quando eu não estou em missão, tá tranquilo, mas só para você ter uma ideia. Eu entrei ontem no hospital, eu tô acompanhando uma pessoa, entrei ontem ao meio-dia, saí hoje às 10 da manhã, cheguei em casa às 11 da manhã e eu tô aqui para fazer essa live. E eu falei, Deus, eu não queria fazer. Vamos falar de verdade? Vamos falar da humanidade? Eu não queria fazer. E aí eu falei, não, eu farei. Tô morta com farofa, mas tô viva com a graça de Deus, com a graça de Deus. Então vamos começar a nossa partilha, que é uma partilha frutuosa, e a gente vai falar sobre gestão de tempo. Use o tempo a seu favor. A Fran colocou aqui pra mim, eu já vou fixar. Obrigada, viu, lindeza? Quando eu falo sobre gestão de tempo, a gente veio trabalhando na semana passada, a gente trabalhou sobre a realidade de produtividade, potencialidade das nossas habilidades, competências, e eu queria falar um pouquinho sobre gestão de tempo e quero entrar muito pouquinho na questão dos temperamentos. É pra gente entender que existem coisas que a gente vai carregar pro resto da vida. Porque é um traço, uma característica da nossa personalidade. Porém, a gente não precisa ser refém ou escravo dessa personalidade. Então, eu quero fazer de uma forma leve, gostosa, para que você possa entender um pouquinho e até identificar. Será que na minha personalidade existe esse traço? E como eu posso fazer com que esse traço não me sabote? É muito importante a gente ter essa abertura de mente, tá? Gente, olha, a pessoa perguntando quantos dias eu faço live. Quando eu não tenho missão, dá pra fazer live de segunda a sexta. Quando eu tenho missão, eu não consigo. Mas nós vamos com calma, tá? Na próxima semana, provavelmente eu conseguirei fazer todos os dias, salvo alguma... Eu tô acompanhando uma pessoa no hospital, estou dormindo, não é fácil, mas pelo que eu estou planejando, a minha gestão de tempo, acredito que eu conseguirei fazer. Então, assim, tudo depende das missões, porque além de ser várias coisas, eu também prego. Eu saio para fazer as missões somente no final de semana, tá? E eu não tenho uma previsão, assim, eu vou olhando a minha agenda, tem missões que eu vou voltar na sexta, tem missões que eu vou voltar no domingo à noite, aí na segunda eu já tô aqui, mas tem missões que não darão. Então, assim, vamos focar aqui, com a graça de Deus vai dar certo, e a gente foca aqui no que é importante. Vamos lá. Eu quero já fazer uma pergunta para você. Você usa o seu tempo a seu favor ou contra você? Você consegue gerir bem o seu tempo? Como é que você consegue organizar as suas realidades diárias? Como que você consegue se organizar, se planejar? Como você consegue fazer isso? A gente precisa pensar. E quanto tempo você perde com aquilo que talvez não acrescente? É bom a gente dar esses chacoalhões em nós mesmos, porque a gente sai daquele comodismo de achar que a gente está fluindo absurdamente.
Então, você tem usado o tempo a seu favor ou contra você? É importante a gente pensar isso. Eu já usei o tempo a meu favor, em alguns momentos usei totalmente contra mim. Em alguns momentos vivi uma desorganização, uma loucura. Muita coisa não tinha, eu muitas vezes centralizava, é muito da personalidade do colérico, centralizar, e hoje eu aprendi a delegar. Então, quando eu aprendo a delegar, eu vou passando para frente as tarefas para as pessoas que eu confio. Então, assim, é muito importante a gente pensar, uso a meu favor ou uso contra mim? Até porque não dá pra gente gerir 100% do nosso tempo, porque tem intercorrência, tem dificuldade, acontece uma coisa que você não está planejando. Mas como que é gerir bem o seu tempo? É exercitar, é fazer aquelas tarefas que são essenciais para o seu dia. Tem coisas que não dá para você pular. Tem coisas que você tem que fazer, tem coisas que você tem que cumprir. E a gente não controla tudo, é impossível. Eu falo por experiência própria. Eu já ouvi há muito tempo assim, Alessandra, você é muito centralizadora, e eu descobri que realmente eu era. Eu era centralizadora, eu queria fazer, não, eu resolvo. E aí um dia eu falei assim, cara, eu vou morrer. Eu não dou conta. Hoje, graças a Deus, já fui trabalhando, mas é da minha personalidade. Da mesma forma, vamos falar de personalidade, traço de personalidade, a partir dos temperamentos, a gente vai entender um pouco mais de gestão de tempo. Você pega um sanguíneo. Gente, lembrando que são características, não quer dizer que você... Eu vejo assim, temperamento como características, que elas podem ser moldadas sim. Elas podem ser moldadas sim, mas olha só como é a vida do sanguíneo. Sanguíneo já é da característica do sanguíneo não terminar nada. Procrastinador nato. O sanguíneo é um procrastinador nato. Impressionante. Eu conheço vários sanguíneos e lembrando que eu também sou sanguínea. O fleumático é extremamente preguiçoso em algumas realidades. Então, assim, a gente precisa começar a entender um pouco dos temperamentos, não que seja a nossa definição para sempre. Nós podemos mudar muito, mas são características que nós carregaremos. Já o melancólico é tudo, ó, certinho ali, ó. Então, quando a gente pensa nos traços o que é o temperamento é um dos traços da nossa personalidade, tá? Eu, assim, não dá pra falar agora sobre temperamentos que eu entrei nisso, porque eu sou maluca. Eu tô falando de gestão de tempo. Quem sabe um dia eu entro aqui pra falar sobre os temperamentos, quem sabe amanhã. Se for da vontade de Deus, não, amanhã é nosso dia oracional. Eu entro aqui para falar sobre um pouquinho sobre temperamento para quem não conhece. Mas para quem ainda está perdido, vou dar uma tarefa para vocês. Fica perdido não. Vai lá no Google, pesquisa, leia, entenda um pouquinho. São traços da nossa personalidade. Colérico resolve tudo, chama no peito e resolve. Sanguíneo procrastina, é aquela coisa do ciclo que não conclui. Sanguíneos são fantásticos para você lidar com eles. Mas é pancada, tá? E é pancada. Olha, o Duda, ele tá falando assim, Araújo, Dudão Araújo, né? Sou colérico e sanguíneo. Só sinto em te informar que você é uma bomba atômica. Eu sei que é isso, porque eu também sou. Mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhes. Eu quero focar na gestão do tempo, mas só para entender que são traços de personalidade, tá bom? Um traço da nossa personalidade. Eu faço uma live depois, prometo para vocês, sobre os 4 temperamentos, aí a gente vai linkando uma coisa com a outra. E tem muito a ver, né? Os temperamentos, assim, eu gosto de pegar os personagens bíblicos para falar sobre temperamento, e eu consigo identificar muitos traços ali. Então, vamos lá. Voltando aqui, essa do nós que sabemos, uma bomba atômica. Isso aqui não é uma live de oração, né? Apesar que eu sou uma mulher oracional, é uma live onde a gente vai trabalhar o nosso interior a partir de algumas realidades pessoais, é onde a nossa espiritualidade toca a nossa humanidade, é onde a gente cresce, tá? Então vamos lá. Como que você vai aprender a gerir bem o seu tempo? 24 horas por dia, você faz o quê? Qual o seu grau de produtividade? Qual o seu grau de execução? A gente precisa começar a pensar nisso. Isso para todos os sentidos.
Eu consigo produzir o que nesse dia? Eu consegui produzir o que? Mesmo com as intercorrências, mesmo com as dificuldades, mesmo com as intempéries. O que eu consigo produzir? Eu não sou super pessoa, eu não sou robô, mas eu preciso ter uma organização das coisas ali, o que é essencial para que eu faça no meu dia, para que as coisas fluam. Será que eu estou fazendo o que é melhor? Será que eu estou dando tudo de mim para que as coisas fluam? E quero citar exemplos de pessoas que nem são cristãs, mas eu gosto de ver o profissionalismo, tá bom? Então, eu vou citar em algum momento o nome de algumas pessoas, não se assuste, mas eu gosto de ver a vida profissional dessa pessoa e como foi que ela chegou. Então, existem pessoas que têm talento, mas não são produtivas. E existem pessoas que não têm nem muito talento, mas são altamente produtivas. E quando uma pessoa é altamente produtiva, ela vai se dedicar a aprender. Ela vai se dedicar a fazer melhor todo dia. Hoje eu fiz assim, amanhã eu faço assim, depois eu faço assim. Não adianta só eu ter um talento se eu não sei usar o talento que eu tenho. Não adianta só eu ter um dom se eu não sei usar o dom que eu tenho. É necessário que eu saiba colocar em prática aquilo que é designado para que eu coloque em prática. E como cristãos, a gente precisa, com certeza, falar sobre isso, tocar nessas áreas. Aí a gente vai pensar, ok, para uma mulher que é mãe, que é esposa, que tem casa, que trabalha fora, que samba do crioulo doido. Que samba do crioulo doido. Como é que ela faz para conduzir tudo isso? Se ela for uma mãe que sabe gerir bem o seu tempo, mesmo com todas as dificuldades, ela consegue trazer equilíbrio para as coisas. Se ela for uma mãe que ela não consegue se organizar, a vida dela já está toda estragada pro resto da vida, se ela não buscar alinhamento. Ah, eu sou uma pessoa que eu trabalho fora, eu também ajudo na igreja, eu quero fazer academia, isso e aquilo outro. Entre querer e fazer tem uma distância muito grande. Nós podemos querer muitas coisas e executar pouquíssimas. Nós podemos querer muitas coisas e executar pouquíssimas. Então, eu aprendo a executar as coisas primordiais com excelência. Vai fazer uma coisa? Faz com excelência. A minha avó e a minha mãe falavam uma coisa muito interessante. O mesmo tempo que você gasta para fazer o mal feito, você faz o bem feito. E isso ficou na minha vida. Isso fica na minha vida. Minha mãe sempre fala isso para mim. O tempo que você gasta para fazer o mal feito, você gasta para fazer o bem feito. O mal feito vai te dar um retrabalho. O bem feito você executou, passa para o próximo passo. Essas coisinhas que nós precisamos abordar, porque até na nossa oração nós temos o direito de fazer essas colocações para Deus. Senhor, eu preciso da força do teu Espírito, me ajude a me organizar, a me planejar. Por que não buscar a força de Deus para isso? Obviamente, com a nossa dedicação interna, a nossa dedicação real. Então, assim, desde cedo eu aprendi que mal feito e bem feito gastam o mesmo tempo. Então, eu opto pelo bem feito para eu não ter retrabalho. Eu gosto de coisas práticas, eu não gosto de retrabalho, eu não quero voltar lá para consertar. Tem gente que faz tudo errado, depois tem que voltar lá para consertar, perde um tempo danado. E aí nós vamos pedindo a Deus essa graça, de essa organização. Por quê? Quanto mais eu aprender a gerir o meu tempo, mais produtiva eu serei. Eu serei produtiva. Isso aqui não é conversinha, não. É porque muitas vezes a gente pensa em produtividade de uma forma, assim, às vezes até muito estranha, né? Pensando só em profissional. Eu penso em produtividade na minha vida inteira. Por quê? Eu tenho tempo do trabalho, eu tenho que ter tempo de descanso. Eu tenho tempo do trabalho, eu tenho que ter tempo de descanso. Eu tenho que ter meu tempo com Deus, porque o meu tempo com Deus ele precisa ser tempo de qualidade, porque é em Deus que eu sou lapidado. Eu não consigo, gente, não dá. Eu tenho que ter aquele tempo para eu falar com Ele, para Ele instruir meu coração, não adianta.
Eu tenho o tempo do trabalho, tenho que ter o tempo das minhas missões. Olha que loucura. Eu coloco um tempo que eu vou cuidar de mim, porque eu gosto sim de cuidar de mim. Gosto de cuidar da minha pele, gosto de cuidar da minha unha, eu gosto de cuidar do meu cabelo. Eu tenho que ter um tempo para descanso, porque eu não quero ser a louca que faz um monte de coisas e morre de infarto fulminante. Tem gente que pega um monte de coisa para fazer, isso serve até para os da igreja, que assumem não sei quantas pastorais, serviço disso, serviço daquilo, e depois começam a reclamar, não tem tempo para nada. Eu assumo aquilo que é possível fazer. Se sai daquilo que está dentro de uma rotina programada minha, porque essa questão ela tem que ser programada, eu já não farei. Eu já não farei. Então, eu vou ter que ter tempo de qualidade. Eu não sou mãe, mas se eu fosse mãe, eu teria que ter tempo com os meus filhos. A minha mãe trabalhou fora, a minha mãe serviu na igreja, a minha mãe era empreendedora, a minha mãe fazia coisas extraordinárias e a minha mãe me ajudou a entender porque ela tinha tempo de qualidade comigo. Vou só voltar numa realidade com você que para você pode ser besta. Mas eu não me esqueço, minha mãe trabalhou muito. Minha mãe foi representante, vendeu muita coisa, trabalhou fora. Minha mãe foi coordenadora de paróquia, ela fez muita coisa. Mas quando ela tirava o tempo para estar comigo, com as minhas irmãs, era o nosso tempo. Então tinha pipoca, quem me conhece bem sabe que eu amo pipoca, né? Eu sou viciado em pipoca. Pipoca de sal, eu não sou fã de pipoca doce. Ela fazia pipoca, ela sentava, ela lia comigo, ela brincava de massinha comigo, era o tempo dela comigo. Isso me ensinou tanto, eu falei, mas como que... Depois que eu fiquei adulta, eu falei, poxa, peraí, como que uma mulher que tinha que fazer tanta coisa... Ela disse assim pra mim um dia, minha mãe é muito simples e muito prática. Minha mãe disse pra mim assim, eu coloquei as coisas no devido lugar, grau de importância. E ela sempre falava, vocês são importantes pra mim. Grau de importância. E aí eu falei, meu Deus, ela tinha coisa, ela ficava nervosa com um monte de coisa, ela que cuidou da minha avó, né, a mãe do meu pai, em todo tempo, ela mas meu pai sempre foram muito amigos, muito parceiros. E aí ela falava, tem que ter um tempo com vocês. Levava no parque, tô falando de coisa prática, que pra muita gente aqui pode parecer besteira. Mas eu via uma mulher simples que não tinha acesso a nada do que eu tive. Porque hoje eu leio zilhões de livros, vejo um monte de coisa, faço mentoria, vou para trás de não sei o que, vejo isso, aquilo, outro. Tenho um mentor, faço assim, faço assado, eu invisto em mim, conhecimento. Minha mãe não. Minha mãe tinha um Espírito Santo e o alinhamento interno dela. Você vai entendendo isso? Aí isso mexe comigo até hoje. Porque quando eu não estou gerindo bem o meu tempo, eu deixo de ser produtiva. Aí a gente fala assim, Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu estou orando, ó Deus poderoso. Aí o Espírito Santo grita assim, mas é desorganizada. Aí você quer que eu desça aí para organizar a tua vida? Gente, vamos ser realistas. Nessa quaresma, que nós possamos ver o que é interior a nós mesmos, o que faz com que a gente não seja aquilo que a gente precisa ser. Quaresma é renúncia de pecado, quaresma é conversão. Eu e você sabemos disso. Entramos na quaresma ontem, na quarta-feira de cinzas. Mas o Senhor, Ele quer falar comigo, com você. Não adianta você orar se você não se dedicar a uma mudança real nas coisas que são práticas. Nas coisas do dia a dia. E quem me ensinou muito sobre coisas práticas, São José Maria Escrivá. Então, é muito importante a gente buscar esse equilíbrio, essa disciplina. Eu sou uma mulher que ama ao Senhor, não nego. Já fiz coisas extraordinárias e se puder farei. Mas quando eu entendo que é o meu tempo, quando eu entendo que é o meu descanso, quando eu entendo que é o não, é não. Porque eu morta, capengando, eu não vou servir para nada. Use o tempo a seu favor. Primeira coisa, quais são as tarefas urgentes do meu dia?
O que que faz quais são as tarefas urgentes do meu dia? Eu vou cumprir essas tarefas. Elas são urgentes. Eu preciso de um prazo para cumprir. Para cumprir. Então eu vou lá, eu tenho essa tarefa, eu vou cumprir essa tarefa. É urgente, gente, tarefa urgente. Aí vem o segundo passo, a tarefa importante. Primeiro eu coloco o que é urgente. Urgente é urgente, é isso, eu tenho que fazer, acabou. Não tem conversa não. Eu tenho que fazer, não é a Poliana que vai fazer por mim. Não é a Iracema que vai fazer pra mim. Eu vou fazer. Depois eu vou para a tarefa importante. Tarefa importante é aquilo que tem um valor agregado. Ela é importante, mas ela não é urgente, mas ela é importante. Se é importante para o meu dia a dia, vou executar. Talvez eu não consiga executar na parte da manhã, mas eu não vou terminar meu dia sem fazer. Eu estou gerindo bem o meu dia. Se uma tarefa é importante para mim, importante, ficar para o outro dia, gente, a minha vida já começou a desandar. Aí desanda tudo, porque eu preciso executar. Vou falar uma coisa para vocês. Eu estava fazendo umas anotações ontem, e aí eu comecei a ver o quanto de coisas eu preciso cumprir em um prazo de 3 meses. Tipo assim, Senhor, é insano. Aí eu falei, insano para você. Se você tiver as pessoas certas no lugar certo, não é insano, vai cumprir. Aí eu falei, então tá, o que é urgente para a Alessandra fazer? E o que é importante? Fazer essa live não é urgente para mim. Então eu poderia, assim que eu cheguei do hospital, eu poderia ter deitado e ter dormido. Eu passei ontem a noite e a madrugada acordada. Mas é importante. É importante por quê? Porque eu fiz um compromisso interno com Deus. Não é nem um compromisso com vocês que são seguidores, que eu tenho amor. Mas é um compromisso interno com Deus, e isso me motiva a não me deixar levar por um cansaço, isso me motiva a ser um pouco mais disciplinada. Eu poderia ter dito, colocado um aviso, tá, ninguém me obriga a nada. Como colérica, ninguém me obriga a nada. Mas eu aprendi que o que é importante precisa ser executado. Porque assim como é importante para mim vir aqui fazer essa live, porque eu estou adestrando meu comportamento. Lembra que eu vou voltar nos temperamentos. Sou colérica com aporte sanguíneo. Ou seja, eu tenho um percentual de colérica, mas eu tenho um percentual de sanguíneo. O meu percentual de sanguíneo vai sempre gritar assim, deixa pra depois. Só que o meu percentual de colérica vai dizer, vai lá, chama no peito e faz. Aí a gente começa a entender, você começa a discernir o que é importante e o que é urgente. E aí a gente vai aprendendo a gerir o nosso tempo. E por que eu sempre voltei, eu sempre pensei em gestão de tempo? Porque isso é saúde. Principalmente a minha saúde emocional. Principalmente a minha saúde emocional. Então eu vou cuidar das coisas, eu vou pensar na minha produtividade. Olha, eu tenho que fazer isso. Por quê? Vamos pensar aqui nas coisas simples. Se você se compromete a algo pequeno e você não cumpre, você não tem tutano para cumprir nada grande. Às vezes nós perguntamos, Senhor, por que aquela pessoa é tão abençoada, Senhor? Por que aquela pessoa consegue tudo? Porque a gente só vê os louros. A gente não vê o que está por trás do tempo. A gente não vê o que a pessoa trabalhou, a gente não vê as noites de sono que ela perdeu. A gente não vê perrengue, a gente vê conquista. Porque conquista é o que a gente vê. Só que aquela pessoa que chegou no nível que ela chegou, ela fez algo que você não fez, que eu não faço. Isso serve até para coisa espiritual.
Tem gente que vai ter intimidade com o Espírito Santo, que ele vai desenhar as coisas, ele vai falar para você, não é em parábola, não. Ele vai falar escancarado, porque tem gente que faz jejum, que paga preço de qualidade, que vai para o secreto, que lê a palavra, que tem compromisso com Deus, e Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Mas tem gente que faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai Nosso, Ave Maria, e quer ter visão de anjo subindo e descendo a corda. Acorda. Tem gente que tem um talento nato para fazer coisas, para empreender, mas nunca vai conseguir sair da mesmice, porque não tem coragem de dormir mais tarde, não tem coragem de dormir mais cedo, não tem coragem de pagar o preço para aquilo que tem que ser pago. Eu posso ver a conquista da Águeda, mas eu não sei o processo. Gente, porque quem conhece processo é quem conhece bastidor. Não adianta, se você não conhece os meus bastidores, você não vai entender meu processo. Você vai ver conquista. Você vai ver conquista. Aí a gente fala assim, nossa, fulano é tão bom nisso, ele teve muita sorte. Sorte escambau. A pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa paga curso, a pessoa faz um monte de coisa. E nós, na nossa pasmaceira, a gente está querendo que as coisas caiam do céu. Por isso que eu gosto tanto de espiritualidade que toca a minha humanidade. Deus faz por mim, sim. E tudo que ele tinha que fazer, fez no alto do madeiro da cruz, me deu salvação. Enviou o Espírito Santo dele sobre mim. Agora eu vou fazer a minha parte com excelência. Aí eu começo a pensar, uma pessoa, gente, que chega num nível diferente do nosso, ela não desperdiça tempo. Ela não desperdiça tempo. Eu quero citar uma coisa. É uma coisa assim, Alessandra, nada a ver com o que você vai falar. Eu vou falar dessa moça. Vou falar sobre essa moça. Vou usar a preposição correta, né? Quando a gente fala de... a gente está se referindo negativamente. A gente fala sobre, a gente está citando coisas positivas. Então vamos lá. Eu queria falar sobre a Gisele Bündchen. A Gisele estourou como modelo. Aí um dia eu estava vendo uma entrevista dela e eu fiquei chocada com a entrevista dela. Porque todo mundo fala assim, a mulher é a top. Quantos anos ela foi a top número 1 do mundo? Todas as revistas, todas as marcas, todo mundo queria essa mulher. Aí um dia eu fui ver uma entrevista dela, ela falou assim, o negócio é o seguinte, eu nunca fui a mais bonita, eu nunca fui nem a mais talentosa, só que eu sempre fui a mais dedicada. E quem se dedica da forma certa, gente, passa na frente de talentoso. Não adianta ser talentoso se não dedica, então você vai entendendo a gestão do tempo, como é fantástico. Eu olho pra ela, não é minha amiga, não conheço, não sei nada, mas uma mulher que chegou no nível que ela não chegou à toa. Eu quero ser pregadora do evangelho. Querido, você nem reza, como é que você vai pregar o evangelho? Porque não basta ter conhecimento da palavra para ir lá e falar lá, 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 lá. Primeiro eu tenho que ouvir a voz daquele que governa todas as coisas para ser embaixadora do reino dele. Você entende que não adianta nós não aprendermos coisas que são essenciais. Eu disse numa live antiga, nós encontramos inúmeras pessoas com aquele sentimento de fracasso dentro das igrejas porque rezaram, mas não deram passos. Esperaram cair do céu, ficaram atrás de pessoas para resolver os seus problemas. Então vamos pensar em desperdício de tempo? Desperdício de tempo, gente. Desorganização. A pessoa desorganizada. Deixa a minha bagunça aqui que eu sei. Deixa a sua bagunça que você sabe. É igual quando você trabalha com outras pessoas no mesma seção ou departamento. Aí a pessoa, não, deixa a minha bagunça que eu entendo. Só que a pessoa vai lá e sofre um infarto. O que vai chegar vai morrer, porque não sabe nada daquela bagunça. Desorganização é uma desfuncionalidade.
Porque você é desorganizado com as suas coisas em cima da sua mesa, é desorganizado com as coisas da sua casa, é desorganizado com o seu tempo, é desorganizado com sua agenda, não consegue cumprir os horários, é desorganizado. E uma pessoa desorganizada, ela não produz porque ela não tem organização. Se vai para um lugar, chega atrasado. Se é para entregar amanhã, já podia ter feito 2, 3 dias atrás, começa a fazer agora, para entregar amanhã. E a desorganização, ela amputa a nossa vida. Olha, é real isso. Nós precisamos pedir a Deus essa graça. Eu sei que tem gente falando assim, pode ser TDAH. Gente, olha, tudo bem. Mas você acha que a população inteira do mundo tem TDAH? E nós estamos usando, muitas vezes, das doenças emocionais para justificar uma coisa que não é. Você tem TDAH? Porque eu conheço pessoas que têm TDAH que fazem e fizeram coisas extraordinárias que eu que não tenho TDAH não faço. E nós temos que parar com isso. O que é emocional, o que é identificado, tem que ser tratado. Mas a gente precisa assumir. Sou desorganizado e às vezes eu não tenho doença emocional nenhuma, não. Não tenho. Eu tenho TDAH, eu vou buscar ajuda. Eu vou dizer a verdade pra você. Tô falando de um papo muito reto. Eu conheço uma família inteira, tá? São 5 filhos, todos têm TDAH. Todos. Mas eu conheço a realidade de todos ali dentro. O que aqueles caras fazem é surreal. Então a gente vai colocando alinhamento. E no lugar das desculpas, entra a resolução. Ok, tenho isso, como que eu posso resolver? Pronto. Você que tem um filho com TDAH, já fala pra ele, você pode alcançar o que você quiser. Porque boca de mãe é poderosa. Assim como a minha profetizou na minha vida, que você como mãe profetiza na vida do seu filho. Seu filho pode ter o que for, você vira pra ele e fala com ele. Você pode fazer o que você quiser. Eu vi uma série recentemente na Netflix, até uma série coreana, de uma menina que é autista e se formou em direito. E é uma advogada brilhante. Eu comecei a ver a série. Eu não sei o nome da série agora, gente, eu não vou lembrar agora. É só que me veio na cabeça. Ela foi abandonada pela mãe, mas o pai criou e o pai incentivou e ela conseguiu entrar num escritório. É tão legal porque você fala assim, TDAH. Imagina a mãe ou um pai de um autista falando com ele que você pode alcançar o que você quiser. Então aí, sabe essas coisas assim que pra mim são fora da curva? Pra mim são fora da curva. Não dá desculpa. O que pode ser feito com aquilo? Eu tenho essa realidade? Como eu posso ser melhor dentro da realidade que me cerca hoje? Isso! Advogada extraordinária, gente. É isso, gracinha. Aí eu fico encantada, porque nessa série tem um rapaz bem bonito, assim, que se apaixona por ela, mesmo com todas as realidades dela. É muito legal você ver, e é muito importante, isso mesmo, uma advogada extraordinária. É lindo de ver, é lindo que é possível, ao invés das desculpas ou de jogar para baixo, é possível ir além. Então vamos lá. O que é que faz o desperdício do tempo? Então, eu já falei, desorganização, procrastinação. Eu já fiz uma live explicando que procrastinação e preguiça são 2 coisas distintas, tá? Procrastinação pode ser alguma coisa fisiológica, emocional, psicológica. Pode, em alguns casos, ter que buscar um tratamento, mas procrastinação é um adiamento que chega a um ponto que você fica sufocado. Preguiça já é outra coisa. Então, procrastinação não tem nada a ver com preguiça, tá? Aí, ó, alguém falando assim, ó, o Will Smith tem TDAH. Não precisa falar mais nada, né, gente? Outra coisa que é um desperdício de tempo, não saber dizer não. Quando você não sabe dizer não, você vai perdendo seu tempo. Por quê? A Vitória chega pra mim e fala assim, Ale, você pode fazer isso? Aí eu falo, meu Deus, eu não dou conta, mas eu não consigo falar não pra ela. Tá bom, Vitória, eu faço. Aí a Fernanda fala assim,
Ale, isso a Vitória já falou. Você pode fazer assim para entregar amanhã? Ai, meu Deus, não vai dar, porque a Vitória já me pediu uma coisa. Mas se eu falar não pra Fernanda, ela vai ficar magoada. Tá bom, Fernanda. E no final você não consegue fazer o que é pra você fazer. Então a gente tem que ter uma organização tão clara na nossa vida, tão clara. Gente, clareza é vida. Clareza é vida. Olha só. Olha isso. Vitória, eu não consigo para essa semana. Se você puder esperar para daqui 15 dias, eu consigo te entregar. Agora eu não consigo. A Fernanda, Fê, olha, queria muito te ajudar, mas nesse período agora eu não consigo. O que você está me pedindo demanda aí uns 20 dias. Eu não consigo fazer agora em fevereiro. A partir do dia 20 de março eu estou liberada, eu posso fazer para você? Sabe essa coisa do dizer não? Isso ajuda muito que você não desperdice seu tempo. Tem gente que vai dizendo sim para tudo, concordando com tudo e a vida fica estagnada, parado. E aí vem outra realidade que eu quero tocar aqui. Eu venho pensando nisso há um bom tempo. Ladrões do seu tempo. Quais são os ladrões que roubam o seu tempo? Ô, gente, olha aqui. A Ana falou uma coisa interessante. Eu tenho um aluno especial que passou em primeiro lugar na faculdade. Não consegue falar direito, mas já até aprendeu inglês. Olha isso, gente! Eu falo, não é desculpa. Não é desculpa, entendeu? Essas realidades que eu tenho tocado aqui, elas... É porque são reais, a vida é real. Mas vamos lá, vamos voltar. Ai, que lindo você com esse aluno aí. Saudade quando eu era teacher, professora, eu adorava dar aula. Mas vamos lá, quais são os ladrões do seu tempo? Rede social rouba tempo, celular rouba tempo, conversinha fiada rouba tempo. O que tá roubando o seu tempo? A paixonite que não vai dar em nada rouba tempo. Gente, paixonite. Paixonite. Já viu que não vai dar nada? Passa o facão, corta, vai embora. Gente, é paixonite. Sou muito mais de passar um facão, cortar, do que ficar sofrendo, amargando por uma realidade que não vai dar em nada. Ó, estão citando aqui Netflix, rede social, TV. Você pode usar seu celular? Deve. Você pode ver um filme na Netflix? Com certeza. Você pode ver a TV? Ok. Mas faz isso de acordo com algo que se encaixe no seu tempo. Porque você já realizou as tarefas que são urgentes. Você já fez o que é importante. Letícia, vamos fazer os mapas mentais. Vamos fazer. Olha, eu tô louca para fazer os mapas mentais das escolas, das aulas do Leoas, né? E assim, já tenho pensado nisso. É só achar alguém que é para fazer. Muito legal. Vamos focar aqui. Quando você pensa que quem não tem definição do que quer e aonde quer chegar, não sabe usar o seu tempo de forma produtiva. Então, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu estou indo. Eu não vou usar meu tempo de forma produtiva. Aí você pensa assim, beleza, a rede social rouba meu tempo. Não está agregando. Corta. Corta. A Netflix toma o meu tempo. Cancela a assinatura. Gente, uma coisa que eu aprendi. Quando uma coisa vem para te roubar, seja radical com aquilo. Olha, eu acho que às vezes eu sou meio maluca. Quando uma coisa vem para te roubar, seja radical com aquilo. Seja radical com aquilo. Se eu não dormir bem, eu fico estragada. Não é novidade para ninguém que me conhece. Os meus amigos dão risada. Ih, Alessandro dormiu bem. Ixi. Eu preciso dormir. Quando eu não durmo bem, eu fico estragada. Então, se alguma coisa muito superficial vai me roubar da minha rotina de sono, eu já corto. Eu deixo dentro da minha rotina coisas que vão agregar. Coisas que vão agregar. Quem tem objetivo real não desperdiça tempo. Quem tem objetivo real não desperdiça tempo.
Se existe um ladrão de tempo, ele que vai roubar em outro lugar. Para mim não vai roubar. O dia que eu tiro e falo assim, hoje é um dia que eu não vou fazer nada. É dia do meu descanso. É dia que eu posso ficar com a perna para cima, de papo pro ar. Nesse dia, liberado. É o meu dia. Mas quando eu tô focada, não. Sabe por quê? Grave essa frase. Quem desperdiça tempo, desperdiça a vida. Olha, hoje você tem 20 anos, amanhã você tem 30. Depois de amanhã já são 40. E depois 50, quando você viu, chegou a 60. E você nem se deu conta. E é o mais triste é quando a gente olha para trás e fala assim, o que que eu fiz da minha vida? Eclesiastes 3, versos 1. Debaixo do céu há um tempo oportuno para cada coisa. Quem desperdiça tempo, desperdiça a vida. E o que foi desperdiçado não tem como ser recuperado. O tempo perdido já era. Então que a gente passe a partir de hoje a repensar. A repensar de forma prática, de forma correta, de forma pé no chão. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não faço... Gente, tem tanta coisa disponível, gratuita, no YouTube, no Google, em tantos sites. A gente dá desculpa demais. Esse negócio do tempo, isso é sério, hein? Você olhou para trás, já passaram 30 anos da sua vida. Alessandra, minha vida acabou. Lógico que não, gente. Sua vida não acabou, não. Sua vida não acabou. Hoje tem aula do Leoa, sim, gente. Eu ia desmarcar também. Mas eu falei, não, porque é uma tarefa para mim urgente. Então hoje eu tirarei dúvidas dentro do Leoa. Eu sei que tem um monte de Leoa perguntando. A minha única dúvida é o horário, que eu tinha dito que eu começaria às 20, se eu vou começar às 21. Então fica atento ao e-mail que vocês vão receber e àquilo que eu vou colocar nas minhas redes sociais. Hoje tem aula do Leoas, eu fecho todo o ciclo sobre dons e se prepare, porque hoje a aula vem para arrebentar, tá? Tem aula do Leoas sim, com a graça de Deus. Provavelmente vai ser às 20 horas, porque eu preciso de 2 horas para concluir essa aula com vocês. Mas fechando o nosso ciclo, você deu para entender como gerir o seu tempo faz bem? Eu não consigo. Eu não dou conta. Não é pra mim. Mimimi, tá, e você olha a vida da pessoa, uma confusão, uma bagunça. Eu gosto de ter ao meu lado pessoas que desenvolvem várias realidades, porque quando eu sei que eu tenho ao meu lado uma pessoa assim, é porque ela dá conta de fazer o que ela tem que fazer, e ela se organiza para isso. Tem gente que você dá uma tarefa para ela, ela não consegue desenvolver aquilo. Olha como é importante. É importante. E eu sei que tem gente que vai falar assim, Ale, eu preferi que você estivesse fazendo uma live oracional. E eu te entendo. Eu te entendo. Mas não adianta uma vida de oração se você não aplica aquilo no seu dia a dia, se você não flui, se você não se desenvolve. A vida oracional, gente, estudem um pouquinho mais sobre São José Maria Escrivá. É no ordinário do dia a dia que Deus vai se revelando. A minha oração, ela vai tocando as coisas práticas do meu dia a dia. Vai me dando sabedoria, vai me dando inteligência, vai me dando destreza. É assim que funciona. É assim que funciona. Tem algum mal na live de oração? Lógico que não, pelo amor de Deus. Claro que não. Claro que não. Oração é sempre maravilhoso. Mas maravilhoso é a gente aplicar todas essas realidades na nossa vida e na nossa história. Maravilhoso.
Sobre o material de batalha, o material está pronto. Só falta o designer agora liberar, tá? Para todo mundo do curso de batalha espiritual, o material está pronto, graças a Deus. Depois de uma vida que era muita coisa, a gente teve que resumir. Então, mas o material está pronto, só falta o designer liberar. Acredito que na próxima semana já vai estar liberado para vocês. Com todas as orações, com toda a direção de jejum. Aproveitem, tá bom? Amados, deu para entender? Deu para entender? Quantas coisas maravilhosas nós perdemos porque desperdiçamos São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, tá? Isso é importante a gente começar a pensar. Amanhã é nosso dia de live de oração, ao 12h20, com a graça de Deus, se tudo transcorrer bem, né? Se tudo transcorrer bem, amanhã eu estarei aqui ao 12h20. E aí a gente vai poder fazer essa live de oração. Na próxima semana eu falo sobre os temperamentos para vocês. São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus guarde. Não desperdice seu tempo. Quero falar para as pessoas da igreja. Quero falar para você. Sirva ao Senhor com diligência, com alegria. Mas não se esqueça que a sua primeira casa, sua primeira igreja é a sua casa. Tem gente que serve muito lá fora, mas não tem tempo para cuidar dentro de casa. Não adianta ser bonitinha e ser aplaudido lá fora, se os que estão dentro da nossa casa estão precisando de nós. Quando a gente tem gestão de tempo com equilíbrio, nós fazemos todas as tarefas. E não estou mandando ninguém deixar de fazer as suas tarefas dentro das suas paróquias, não. Eu só estou dizendo que se você cuida lá fora, cuide dentro da sua casa. Porque a primeira coisa que Deus vai te perguntar foi de como você cuidou daqueles que são seus. Aprenda a gerir o seu tempo. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Fui.